Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler Apocalipse 19, 13, certo? E depois o Evangelho de João capítulo 1. E aí, irmãos, vamos hoje ver sobre a palavra de Deus é uma pessoa. Quem é? Jesus. Amém. No mundo cristão, assim, existe um pouco de confusão sobre o que é a palavra, sabe? E aí alguns de nós já sabem, não tem essa confusão, mas caso tenha mais alguém, a gente vai entender mais ainda, que a palavra de Deus é um homem, é Jesus. Apocalipse 19, 13. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. Com certeza aqui deve ter logos, né? A palavra logos. E aí alguém, meu irmão, vou botar verbo aqui, eu acho que fica mais adequado, né? Mas no original grego tem assim, palavra. Ele se chama Palavra de Deus, né? Então a palavra é... Porque o verbo não deixa de ser uma palavra, né? Verbos são palavras que expressam ações. Não é essa a definição, né, Renato? Andar, falar, né? Tudo é diferente de arroz. Não é um verbo, é um substantivo, né? Mas a palavra, ela engloba tudo, não só os verbos também, né? Essa palavra aqui, que Deus quer dizer, Logos. Então Jesus é o Logos, o Logos de Deus. Aí vamos primeiro no Evangelho de João, aliás, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso, tu leu o versículo 1, né? É. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na Aline tem palavra, né, Aline? Se tinha lá na outra, aí também tem. Que também tem aqui é Logos também, certo? No princípio, a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está falando de quem? Do Filho, né? Que Jesus, antes de existir a criação, ele já existia, né? Aí quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Jesus, de Cristo, né? Então quando a gente quer falar de um da Trindade, que veio e morreu por nós, nos salvou, a gente chama de Jesus, a gente chama de Cristo. Mas antes de nem existir humanidade, antes de existir Maria, ele era chamado de Filho, o Filho, ou a Palavra, o Logos, né? O nome dele era esse. Ele era o Filho, ele era o Logos de Deus. Aí depois esse Logos se tornou... Aí o 2, ó, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Já viu que ele era Deus e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É por isso que ele resolveu chamar de verbo, né? Que ele é a ação, é com ele mesmo. A ação de criar, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada existiria. E aí, vamos pular para o versículo 14.
Tá louvando a Deus ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém. E vimos a sua glória. Amém. Glória como do unigênito do Pai. Amém. Olha, ele é chamado de o Filho único do Pai, né? Ele é chamado de Filho único do Pai e ele se fez carne. E ele habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. Cheio de graça, aquele que dá, aquele que oferta, aquele que ajuda. E de verdade. Então, antes de haver língua escrita, antes de haver língua falada, principalmente, antes de haver o homem, irmão, que palavra era aquela que Deus falou, haja, e houve luz, né? Haja e houve terra, haja e houve firmamento, né? Era essa palavra. Não se sabe com qual língua, não se sabe. Eita, irmão, nem existia ainda o ser humano aqui na terra, né? Que palavra era essa, hein? É difícil. Qual língua? Tem uns que às vezes estica a baladeira, né? E exagera e diz que era o hebraico, que é a língua de Deus, mas não era, irmão. Senhor Jesus, olha, graças a Deus que essa palavra ela se tornou uma pessoa. Porque o mundo seria o mundo de Deus. O mundo de Deus, a eternidade, que a gente chama, a glória, a gente também chama, né? Seria totalmente desconhecida para nós. A gente não conseguiria nem imaginar, ou muito menos ver, ou muito menos tocar. Se essa palavra eterna, que é o Filho, não tivesse se tornado um homem. Olha aqui, ó. E é mudo. Tá mudo. Vocês entenderam? Não. Ninguém entendeu, né? Se Jesus, essa palavra, além do entendimento humano, não se tivesse tornado um homem, irmão, seria igual vocês aqui, eu falando e você, nós não iríamos entender nada de Deus. Não conseguiria nem imaginar as coisas de Deus. Só que eu brinquei, viu? Eu não fiz nada. Eu falei nada com nada aqui, é só para exemplificar que eu não sei. Eu não sei. Tem até algumas coisas, né, que é fácil. Não sei, eu não sei Libra. Senhor Jesus, então, só aí você vê a maravilha que Jesus é, né? A divindade e a eternidade estava além da capacidade humana, irmãos. Então vamos ler alguns versículos para ressaltar esse ponto. Ó. Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E tem nuvem que está baixa, né? Mas tem nuvem que está alta, que sobe. Essa é a distância do pensamento humano para o pensamento divino, tá? Além, né? Nessa época que foi escrito isso, não existia avião, né? Hoje dá pra gente ir bem alto através do avião, mas nessa época aqui, mano, era impossível. Era impossível, igual o sol nascer pra cá e se pôr ali, né? Era impossível. Aí, isso aqui mostra quão distante era o pensamento de Deus do nosso, né? Outro também é o Jó 11.
o livro de Jó, diz assim: porventura desvendará os arcos de Deus, ou penetrará até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra, e mais larga do que o mar. A sua medida pronto. Outro versículozinho, né, que mostra, ele usando palavras aqui para mostrar a dimensão da sabedoria de Deus e como ela era inalcançável, né? Era porque o Filho, a palavra se tornou uma pessoa. Ó Senhor Jesus. E Romanos 11. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ó, quem foi o seu conselheiro? Pronto, até o 34 mesmo. Senhor Jesus. 35 também dá. Ou quem primeiro lhe deu a ele para que venha ser restituído? Que ele é dono de tudo, né? Ó Senhor Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Que ele também, né, coloca as coisas de Deus assim, ele chama inescrutáveis. Como é que diz aí na tua, Aline, nessa inescrutáveis, no versículo 35, finalzinho? Me deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir. Não, o 33, perdão. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Olha aí, está além da capacidade humana, né? E também o 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Umas folhinhas depois dessa de Romanos. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, estava distante, não tinha como entrar no coração humano, mas agora pode. Amém, amém, irmãos. Amém. Agora já está dentro de nós. Deus não é um mistério agora mais para nós. Deus não está distante para nós. Ele está dentro de nós agora. Senhor Jesus, e Cristo, irmãos, tornou Deus então compreensível. Cristo tornou Deus palpável. Cristo tornou Deus comestível. Aí, Apocalipse 19:13, né, a gente já leu. Que ele se tornou o verbo de Deus, né? Ele é o verbo de Deus, aliás. Sempre foi. João 1:1, a gente também leu, né? No princípio estava com Deus e era Deus. Senhor Jesus, no princípio era o verbo, no princípio estava com Deus e o verbo era Deus. E 1 João 5:7. 1 João 5:7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. Viu aí como era antigamente chamado o Filho? Aqui está a Trindade, né? O Pai, ó, e o Espírito Santo. Cadê o Jesus Cristo? A Palavra. Ele é a Palavra, né? Senhor Jesus. E Colossenses 2,
Colossenses 2, voltando aqui, versículo 2 e 3. Colossenses 2, versículo 2 e 3. Diz assim, ó, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, tudo de Deus estava oculto nele, né? Esse Deus incompreensível, esse Deus que já existia, mas que queria se expressar, se expressa por meio... Porque para que serve a linguagem? Para que serve a linguagem falada e a linguagem escrita? Serve para quê? Para se comunicar, para falar algo, né? Então, para expressar algo. Seja o mudinho tá com fome, ele vai olhar para alguém Então, rapaz, manda uma mensagem, irmã Maria, porque quer pedir o almoço na Rosária, aí manda um... Ela usa o quê? Palavra, né? Ela usa alguma maneira de comunicar. Não tem aquela dos índios, né? Que os índios americanos usavam sinal de fumaça, né? Virou até provérbio, né? Aí fazia uma fogueira, aí botava um pano em cima da fumaça, a fumaça concentrava, aí subia uma bola de fumaça. Ali era uma palavra, né? Ali era uma forma de se comunicar. A forma do Pai de se comunicar com a gente é o nosso amado Jesus. Quer conhecer Deus, né? Conheça Jesus. Quer ir até Deus? Vá através de Jesus. Uma vez Jesus dentro de você e você dentro de Jesus, você está na glória, né? Você pelo menos já está experimentando o antegozo de tudo que a gente vai experimentar completamente, né? Então, Deus ficou compreensível no nosso Senhor Jesus. E Mateus 4,4 diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Né? Que do próprio Jesus tornou o pão da vida. Amém. Senhor Jesus. E João 6,35 diz assim, ó, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Né? Ó Senhor Jesus. Então, graças a Deus, irmão, que Deus, ele pegou esse conhecimento, tudo isso, e ainda fez um projeto editorial, né? Projeto editorial demorou séculos, né? E usou muitas pessoas, são 60 e poucos livros, né? Ele usou muitas pessoas, ele usou bastante gente para escrever esse projeto editorial para nos ajudar mais ainda. O livro mais vendido do mundo. O livro mais vendido do mundo. O primeiro a ser impresso. Primeiro a ser impresso, olha aí que coisa linda. Para nos ajudar a chegar mais perto de Jesus. Então, muitas vezes na Bíblia tem escrito a palavra, como nesse sentido que eu falei até agora, do Pai se comunicando conosco, né? E aí ele usa a palavra, normalmente usa logos, né? E tem outras vezes que chama também as escrituras de a palavra, porque é também a palavra, né? Mas no final, Deus se expressa através do Filho, e do Filho sai a palavra. O Filho ajudou mais ainda a gente compreender, tornando tudo isso, operando para que tudo isso aqui existisse, né? Senhor Jesus,
Uma vez eu assisti um filme que eu vi um negócio muito interessante que eu achava que dava para usar como simbologia. Né? Vamos supor que eu e Abel temos que passar, eu vou para algum país aí. Aí Abel ficamos longe um bom tempo. Aí Abel manda carta. Chuchu, tô com saudade, não sei o que, não sei o que. Aí nos primeiros 3 meses a gente troca carta. Vamos supor que não existe. Para poder a brincadeira dar certo, eu tenho que tirar o WhatsApp e vídeo chamada da história, certo? Vamos supor que só existisse carta, né? Aí ela, os 2 primeiros meses e tal, beleza, a gente troca. Aí dá um problema no correio lá. Aí ela manda e ela continua mandando, mesmo não recebendo nada de volta, e eu também mando. Aí a gente fica 6 meses sem contato. Aí eu já tô pensando besteira já. Ah, meu Deus, Abel já tá com outro homem. Esqueceu de mim. Esqueci. Bicho, o Hobbit já tá com uma estrangeira. Só que de repente, depois de anos, de meses, de acúmulo de carta e de essa distância tão grande, quando o sistema volta a funcionar, ela recebe cartas que eu mandei há 6 meses atrás. Ela começa a ler, começa a rir, ela começa a chorar, aí depois ri de novo, aí chora, porque continua lá. Os sentimentos que saíram de minha alma estavam lá. E pode passar o tempo, a distância, quando ela toca com a alma dela, aflora. Agora imagine isso aqui, ó. Aqui está toda a vida divina, toda a graça de Deus aqui, ó. É a mesma coisa. Aquela palavra que não era nada, entre aspas, para o ser humano, né? Não tem nem como dizer o que ela era. Se tornou um homem e desse homem ela se tornou linguagem humana. A primeira linguagem foi o hebraico, né? Os primeiros livros é do hebraico, era aramaico, né? E aí aí depois o grego, né? Aí quando foi com a invenção da escrita e com as reformas, passou para outras línguas, né? Ela foi se espalhando para que ficasse mais acessível à humanidade, né? E até hoje, quando a gente vai estudar, a gente encontra pequenas barreiras das traduções, né? Porque de repente uma palavra há 3 séculos atrás significava uma coisa e hoje já significa alguma coisa um pouco diferente, né? Aí você tem que ver como foi, o que ela significava na época que foi escrito. Aí no final, quando você vai até o Logos de Deus, né? Ele ajuda você a entender isso aqui, né? Se uma pessoa escreve uma receita, aí dá para Abel, aí Abel, ixi, isso aqui eu não sei. Se quem escreveu a receita estiver perto dela, ela bomba, né? Então, do mesmo jeito, o autor é que nos ensina a entender isso aqui. Porque ele é que falou isso aqui, entendeu? A gente comentou outras vezes que muitas pessoas, elas não vê isso aqui como parte de Jesus, como tendo saído da boca dele, do coração dele, como algo separado dele, né? Aí acaba ficando só se perdendo aqui, ó, e não indo até ele, né? Senhor Jesus, fica discutindo quem está certo em certa doutrina, quem entendeu melhor essa doutrina, né? E criou até congregações baseadas em uma doutrina, né? E não era isso que Jesus queria. Jesus queria que o máximo de conhecimento dele as pessoas tivessem, né? Através da palavra. Ó Senhor Jesus. Então muitas vezes na Bíblia vai ter a palavra referindo-se a ele, a origem, o verbo de Deus, e vai ter palavra referindo-se às escrituras. E elas não são separadas, né? João 6,63, olha aqui, ó. O Espírito
é o que vivifica. Que aqui na nossa nessa daqui está com E minúsculo, né? Mas era para ser com E maiúsculo. A carne para nada aproveita. Não, podia ser com E minúsculo também, porque está em contraposição à carne. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha aí. Senhor Jesus. Então, irmão, a palavra de Deus, ela é muito mais além do que esses códigozinhos pretos nesse papel um pouco, já era branco, mas já tá ficando um pouco begezinho. Ela é espírito e é vida divina. Então a gente precisa, né, quando for até ela, usar o nosso espírito, senão não consegue achar espírito. E também não consegue achar a vida, né? Ela se completa com Salmo 33:6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca os exércitos deles. Aí, exatamente a palavra espírito quer dizer vento, né? O espírito é uma coisa assim tão fora do entendimento que o homem, o melhor símbolo para espírito é o vento. Tanto é que em grego espírito é pneuma. Toda vez que tem espírito tem escrito pneuma. E pneuma está relacionado a ar, né? Quando a gente tem pneumonia, que problema é esse? É um problema nas vias respiratórias, está com dificuldade de puxar o ar, né? Então essa palavra, ela é espírito. Essa palavra, ela é espírito, irmão. Deus não é onipresente, onisciente, onipotente? Essa palavra, ela é exatamente isso. Entendeu? Ela é espírito e ela é vida eterna. Ó Senhor Jesus. A palavra escrita foi uma grande ajuda, mas ela não pode virar um obstáculo. Ela tem que ser para adquirir espírito e vida. Amém. Senhor Jesus. Mas também eu não posso rejeitá-la ao ponto de criar outras palavras, né? A palavra do profeta X, a palavra do profeta Y, etc. Não. Criar um outro livro? O livro não sei de que vai ajudar você a entender. Não. Você vai até a origem da palavra, que é Jesus. Que todas essas palavras escritas, foi ele que escreveu, foi ele que falou, então a gente vai entender, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler, aqui diz que a palavra é vida, né? Vamos ler João 17, 7. João 17, 7. Aliás, 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pronto, era isso que eu queria falar, era sobre a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Beleza. Aí vocês conhecem aquele outro versículo que diz assim, ó, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é a verdade? É a palavra ou Jesus? Aí a gente já sabe, né? São a mesma coisa. A palavra e Jesus são a mesma coisa. Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, que coisa maravilhosa, ela foi semeada em nosso coração. Lucas 8, 5 ao 8, né? Fala da parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear e a semente, e uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra e tendo crescido, secou por falta de umidade. E outra caiu no meio dos espinhos e estes ao crescerem com ela sufocaram. E outra, afinal, caiu na boa terra. Cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos, ouça. Senhor Jesus.
Somente com o ouvido espiritual a gente pode ouvir, né, e entender algo. Aqui a gente sempre falou, né, que o semeador é Jesus que semeia a palavra, né? Dá certo também. Mas também dá certo, o semeador é o Pai que semeou Jesus no nosso coração, né? Amém. E aí, irmãos, no final, a palavra e Jesus é a mesma coisa. Jesus foi semeado dentro de nós, com pequenos fragmentos de verdade sobre ele que alguém falou, né? E alguns de nós teve diferentes processos até frutificar, né? Uns demoram mais, outros demoram menos. Cada um teve algum problema desse. Na realidade, o Pai, o nosso coração é para ser igual a um jardim. Um jardinzinho, terrinha afofada, né? Só que o nosso coração era para ser um jardim do Senhor. Tem até esse símbolo em Cânticos, né? É para ser um jardim só para o Senhor, para quando essa palavra eterna cair, ela frutificar Cristo, né? Se as suas raízes estiverem em Cristo, frutifica Cristo. Só que tinha no jardim do nosso coração, alguém ou várias pessoas estavam passando direto por ele. Passava tanto que criou uma vereda. Como é que chama no interior? Vareda, é? Vereda. Vareda. A gente vê muito, né? Por aqui deve ter, né, mano? Tem. Ou seja, as pessoas fizeram alguém pela primeira vez, né? Foi ali, aí outro foi de tanto gente passar. Aí criou um chão duro que não cresce nada por causa do pisar. Hã? Era carreiro, não chamava um caminho assim. Então, é porque depende do estado, né? Piauí deve ser carreira. Eu conheço de Vareda. Irmão, ó, o estádio ele tem aquela grama bonita, né? Você pode ver que onde o goleiro pisa não nasce mais não. Uhum. E aquele caminho de tanto pisar, ali fica bem limpinho, não nasce mais mata ali não. Aonde ele fica pegando a bola? Perto do gol sim, sempre é menos. Ah, é? Essa formiga que comeu seu pé de cidreiro, no interior, ela o caminhozinho é a mesma veredinha. Uhum. Né? Só ela não tá ciscando assim, ó. Uhum. Ela mesmo limpa, vai cortando, fica Sim. só o Então o nosso coração entra tantas coisas que ele acaba ficando com um chãozinho duro. E o Senhor botou, o Pai plantou ali um pouquinho de Cristo e não deu, ó. Aí os demônios vieram e a nossa mente já não estava mais, a nossa mente muito compactada, né? Cheia dos conceitos do mundo. Parte do nosso coração não reagia, né? O Senhor colocou, né? O Senhor de boa vontade colocou. Mas diz aqui que as aves do céu pegaram e levaram. E principalmente hoje, hoje está complicado, viu? Hoje o ser humano tem perdido capacidade de se concentrar, tremenda. Foi feito essas aulas que rolam hoje, de 45 a 50 minutos, não surgiu do nada, foi um estudo que fizeram, né, para ver como era a melhor maneira de ter as aulas, né? Eles viram, fizeram os estudos, as pesquisas, e viram que a pessoa consegue concentrar 50 minutos, em média, numa pessoa falando, depois cansa demais. Aí troca, né? Troca, aí meio que concentra de novo, aí aguenta mais 50, troca de professor, né? Isso faz séculos já, né? Porque estava inventando o modelo tradicional de escola, né? Fizeram um teste agora, irmão. Sabe quantos minutos uma criança, um adolescente, até um adulto consegue concentrar-se numa pessoa falando? 7. 7 minutos? 7 minutos. Nós não, eu não quero, eu quero ainda conseguir ler páginas e páginas. Tá perdendo o poder de se concentrar. Em grande parte por causa do efeito das telas. Eu percebi já que eu li muito mais, né? Sem distrair, agora eu consigo menos tempo. Tem irmão entre nós, irmão, que quando olha assim isso aqui, ó, faz logo assim, ó. Não consegue, irmão, não consegue. Não consegue mais se concentrar nem numa palavra. Acostumado com vídeo de 15 segundos. De celular, só puxando. Mensagens
cortadas, Joga compactadas. coisa rápida. Verdade, isso aí é. Isso aí é prejudicial em vários aspectos, irmão. Deixa a pessoa mais apressada do que já é, porque sabe, né? Que a palavra de Deus, para crescer em nós, precisa de cultivo. Mato precisa de cultivo? Concentração, né? Mato precisa de cultivo? Mato. Matagal? Então, o ser humano já é impaciente, não tem nele paciência, tem que ser cultivada, não tem nele esperança, não tem nele um bocado de coisa, né? E ainda Satanás ainda encalca mais para que essas coisas não sejam cultivadas, que quem cultiva essas coisas é Jesus, né? Um jardim e um pomar, a característica deles é exatamente ser cuidado por alguém, né? Pois bem, ó Senhor Jesus, e o outro foi no... O outro até que o caminho era até bom, mas o chão era até bom, mas o chão estava muito cheio de pedra. Tinha muitas coisas que já estavam petrificadas no coração, muitas Essa misturas. palavra que você está falando aí sobre a semente que caiu entre as pedras, quer dizer que é o nosso coração? Isso, o chão é o coração. O chão é o nosso coração, que é para ser um jardinzinho, regadinho, todo preparadinho, fofinho, quando cair, brotar, né? Mas, e dele? Jardim, já entrei no meu jardim, jardim dele. Você tem um jardim, você deixa qualquer pessoa, um menino vai correr dentro do jardim, para lá e para cá, o jardim você cuida. Né? Você não quer nem as galinhas, né, nas suas plantas. Já até chorei. Porque a gente cuida, né? Aham. Aí a galinha vem, Não, a galinha destrói vem, a Pronto. arranca tudinho. Você chora, você chora. Pronto. Então são os intrusos. Mas também, por natureza, né, já tem coisa embaixo do chão. Já tem coisa em nós, impurezas em nós, que são as pedras, né? E às vezes nós mesmos não vemos essas pedras, porque elas, né, estão embaixo da terra. Né, e aí o Senhor nos ilumina e a gente... cara, eu sou assim, ó, nossa, meu irmão, nem sabia. Aí você pede o Senhor para purificar, para afofar o seu coração. Eu sei que teve outra situação, né, que o Senhor semeou ali, a bichinha até que criou uma raizinha, né? Opa! Ganhou algumas coisas de Cristo, mas chegou na pedra a raiz, ó. A pontinha da raiz chegou na pedra. E aí as estações sempre mudam, né, irmão? Nós vamos sempre passar por estações, irmão, sempre. Faz parte do nosso crescimento e aperfeiçoamento. Aí o sol veio e bichinho, ó, morreu. Ainda bem que o semeador não desiste, né? Não desiste. Ele, eu vou tirar aqui essas pedras. Aí vai e tira. Aí teve outra, né, que caiu. Deus semeou Jesus e tudo. Mas também tinha coisas naturais crescendo. Mato não precisa, né? É natural, cresce. E essas coisas sufocaram os espinhos. No caso aqui eram os espinhos. Ficava disputando os nutrientes do chão, né? Ficava disputando o ar. Né? Espinhos na Bíblia é até ligado à subsistência, né? Na Bíblia tem dessa questão das preocupações com a riqueza. Até o próprio Senhor nessa parábola, ele liga os espinhos à preocupação com a subsistência, o amanhã e tal, trabalhar demais. Tem irmãos que se reúnem pouco porque o foco é muito, muito trabalho e os coitados até que quando é fim do dia já não tem mais força. Só o bagaço. E aí, porque os espinhos estavam sugando as forças dele, sufocando, aí a plantinha, o Cristozinho quer? Eita, daqui que Cristo dê fruto, ainda está disputando com os matagal, com os espinhos, né? Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Graças a Deus que o agricultor não desiste. Aí, uma hora... ela cai em solo, o coração tá só o filé, olha, terrinha bem fofinha, bem umidazinha, ela cai, aí dá fruto, né? Cristo se enraiza em nós, e aí a gente começa a dar fruto, né? Senhor Jesus, essa palavra foi semeada em nós,
E, irmãos, toda a nossa vida ela tem que ser alicerçada no Senhor. Mateus 7, vamos. 24 ao 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E cai a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e desabou, sendo grande sua ruína. Senhor Jesus, quando a palavra sai da boca do Pai, é Jesus, né? É espírito e vida. Quando sai da boca de Jesus, também é espírito e vida. Aqueles dois são conectados, uma coisa só, né? E as palavras de Jesus que sai da boca é a mesma palavra do Pai que sai da boca do Pai, porque Ele é a palavra original que sai da boca do Pai, né? E a nossa vida sendo construída em cima dessa palavra, tendo o fundamento Jesus e também sendo enraizada em Jesus, ela permanece. Pode vir o que for, ela permanece. Eu me lembro, eu não tenho ainda outro exemplo. Até tenho, mas não estou lembrando. Mas tem um que existe um versículo que diz que a gente tem que obedecer às autoridades, né? E são princípios divinos, não importa. Você tem que obedecer à autoridade. Se ela está falhando, ela e Deus vão resolver, né? Mas você tem que obedecer. E existe algumas coisas ilegais na Terra, né? Por exemplo, a agiotagem é ilegal, né? Aí uma vez, um irmão convenceu o outro irmão. Um irmão convenceu o pastor, sabe? Ei, pastor, vamos montar uma... Olha, na época era locadora de DVD. Olha como é antigo, né? Locadora de DVD. Vamos pedir emprestado um agiota ali. Aí o pastor e o irmão, pediram o dinheiro emprestado ao agiota e montaram. Era lá perto onde hoje é ali onde faz a curva, irmão, no Araturi, para entrar perto daquela padaria, né? Pô, montou, ficou bonito, fui até lá. Poucos dias, irmãos, eles foram lá, né, abrir. Cadê? Não tinha nada. Roubaram. Construíram sobre uma base, irmão, que o Espírito que é Espírito e vida, a palavra que é Espírito e vida, ela é onipotente, onipresente, onisciente, né? Ela está ali, pairando, sustentando tudo, entendeu? Essa palavra é Espírito, ela sustenta tudo que está de acordo com ela. Não sustentou, irmão, o empreendimento deles. Porque, irmão, eles foram pro lado errado. Exatamente, eles não construíram Eles não foram pelo lado a casa deles em cima pessoas ladrões. de uma coisa sólida. Dinheiro sujo, né? Mesmo sujo. Uma vez eu estava desempregado e estava solteiro. Aí inventei de fazer comportagem. Era totalmente diferente dessa época agora. Aí Não, perdão, foi antes, eu confundi as histórias. Eu queria uma bicicleta para ir para a reunião lá com o Ceará. Aí eu queria uma bicicleta. Aí comprei uma bicicleta barata na feira. Bicicleta barata na feira, meu. Mas essa bicicleta todo dia furava o pneu. Eu via mais emendando o pneu dessa bicicleta. Era prego na bicicleta, era eu. Aí, o senhor não ia sustentar, né, irmão? Não ia sustentar. Aí, não sei o que aconteceu com ela, desfiz dela. Depois de muito tempo, eu comprei uma na loja mesmo. Os irmãos malandros até me criticaram, né? Aqueles irmãos, Renato, aqueles veteranos lá que pararam de se reunir. Um dizia pro outro: irmão, como é que tu deixa o Cláudio comprar uma bicicleta por esse valor, mano?
Porque ele sabia as fontes de bicicleta barata. Eu não queria mais, mano. Eles poderiam me chamar de abestado, que gastou, não me lembro quanto era na época. Eu acho que até arrisco. Acho que era tipo assim uns 300 na época. Na época era muito. Na época era muito. Na época era igual eu comprar uma bicicleta de 1.000 e pouco. Eu teria que, sabe, o cara fez um... O cara foi... Eu fui tão bobo, mano. Se o cara viu a minha... Eu bobo, mas sincero, ele fez promissória, Renato, o cara. Eu paguei as promissórias. Eu paguei as promissórias, mano. Ele me viu assim, rapaz, esse cara é doido, mas eu vou, bora. Essa do Chico foi 800, irmão. Foi? Uhum. Mas Eu achei que foi caro, hein, ele foi na Calcaia. Não, nova. Eu tô falando de uma nova agora. Eu não queria mais vinda dos malandrinhos, entendeu? Eu não queria mais. Mas essa bicicleta durou e eu fazia tudo com ela. E um dia ela foi roubada. Dois moleques chegou assim, fazendo sugestão assim. Bora. Dá a bicicleta. Não tem nada, né? Dá a bicicleta. Ixi, meu irmão, e agora? Eu tava com a mochila cheia de livro. Bom. Amém. Aí ia passando um Fiat vermelho. O cara botou atrás dos caras. E o da garupa caiu. E o da bicicleta mola. E os caras pegaram ele e trouxeram. Tá, pá, bora, cara. Bora, irmão, dá um. Não me chamar de irmão, não. Vai dar o teu, não. Eu bati no cara, não. Eu sei que não conseguiram roubar, irmão. Chamaram a polícia. Aí o Honda, né? Era coisa nova na época, o Honda passou. Bora, cara, diz onde é que teu colega levou a bicicleta do rapaz. Aí ele demorou a dizer, né? Pois vamos ali. Aí no instante, né? No instante ele revelou, né? Aí a polícia foi do outro lado. Não era mais Calcaia, era Fortaleza. Eles se comunicam entre eles, né? Porque é outra área. Tô entrando aí em Fortaleza. Tá aqui, bicicleta. Só, cara, que tu vai ter que ir lá na delegacia para poder a gente respaldar toda essa movimentação que a gente fez por ti, né? Com o BO, né? Aí eu sei que eu voltei pra... Isso era de manhã, tipo 10. Voltei pra casa 3 horas no BO. Mas eu já tinha dado por perdido. Mas tinha uma coisa operando ali, ó. Que é essa palavra. Tudo que você faz em cima dessa rocha se sustenta, irmão. Se fosse aquela barata, o irmão não tinha visto mais nenhum. E aí, Mateus 24:35 diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Toda essa justiça, toda essa sabedoria, tudo vai se permanecer, irmão. Às vezes a gente vê filme, você bota assim no Google assim, ó, filme antigo, preto e branco. Aquelas pessoas alegres, mano. Os meninos nunca viram uma cama, aí faz assim, ó. Aí os homens, assim, aqueles roupas lá e tal. Ninguém na face da terra lembra daquelas pessoas, irmão. Ninguém na face da terra lembra daquelas pessoas. Ninguém. Já passou. Se Jesus não voltasse tão como a gente está esperando, né, irmão, para uns próximos anos, com 50 anos da nossa morte, alguns lembrariam. 100 anos, irmão, ninguém na terra vai lembrar de nós. Eu não sei nem quem é eu até lembro do meu avô. Meu avô era viciado em álcool e tabaco. Eu vivia vendo ele fazendo os pés duruzão. Mas eu não sei nem quem é o pai dele. Tá longe. E ninguém na terra sabe quem é o pai dele. Quanto mais pobre, menos registro, menos foto. Sem Jesus, tudo vai passar, irmão. Inclusive os seres humanos. Mas nós, irmão, para você ver como ela é tão firme que nós não vamos passar. Nós vamos ficar eterno, irmão, lembrado. Olha aí, Moisés lembrado. Moisés até hoje é lembrado. Adão está lá na Bíblia. Todos que têm relação com essa palavra, irmão, se tornaram eternos. Aquela mulher que derramou o unguento, né? Jesus disse que o ato dela ia fazer
a história dela se tornar eterna, né? Senhor Jesus. Agora, só para finalizar, lógico, né? Salmo 119, 105. De ler, irmão Edson. 119, 105. Pessoas que conhecem essa palavra, irmão, erram menos o caminho. Por que, irmão Edson? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém. E luz para os meus caminhos. Amém. Então, pessoas que conhecem essa palavra erram menos o caminho. Né? Ainda em Romanos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, né? Ou seja, dá no mesmo a palavra Espírito e vida. Ele está falando da mesma coisa. O próprio Senhor está nos guiando dentro de nós, dando sentimentos, né? De paz. Vai por ali, faça assim, faça assado. Às vezes você não sabe o que fazer e pede, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor ilumina, né? E Hebreus 4:12 a gente conhece muito bem, né? Diz que a palavra é como uma faca de dois gumes. Na nossa tradução tem espada, né? Aí parece relacionada à luta, né? Porque espada é para luta, né? Mas o termo correto não é uma espada. Porque ali ela não é para luta, ela é para, como é que a gente chamaria hoje? Desossar, né? Para desossar. Quando a irmã pega uma galinha e já tem habilidade, né? Já sabe a junta, ó. Pra nós acertar, né, Abel? Ai, meu Deus, cadê a junta? Quebrou foi o osso. Não acertei, não. Vai, meu. Eu fiquei assim, Tu sabe ali, tu já consegue? Não, galinha. Aham. Mas quando eu peguei a faca onde era, Pois essa- Você não faz esforço nenhum. É. E aí, botou tudo errado. Foi Foi tudo errado, a galinha era bem pequenininha. E ainda tava cega a faca, A faca mano. tava cega. Agora o versículo diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntos e medusa. Amém. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pronto. Irmãos, existem os conflitos interiores, irmão. A confusão começa dentro de nós. Porque o nosso espírito, né, recebeu o Senhor Jesus e se tornou vida. Mas dentro de nós tem ainda muita coisa da natureza velha, né, de Adão, né, em nossa alma. Ou seja, está crescendo a plantinha de Deus, né? O Deus ali com as próprias mãos, mas também está crescendo coisa, mato assim, sem ninguém cuidar, está crescendo também. O irmão Joximar usou essa palavra, espada de faca, né? É, faca. Não, uma facada para poder... Porque o sentido é esse, é de faca, de desossar. Imagine para separar a medula da espinha, né? Os nervos se entrelaçam, diz que essa espada é tão boa, tão... Poxa, para acertar uma junta é mamão com açúcar para ela, olha, tira. Ou seja, o Senhor está fazendo essa separação, essa palavra faz isso dentro de nós. Porque existe uma confusão dentro de nós. Às vezes a gente não sabe se uma coisa é do espírito, é da alma, e é uma luta da alma contra o espírito, da carne contra o espírito. E aí o Senhor está nos iluminando também interiormente. Tantas coisas que a gente quer que não é de Deus, é da nossa natureza. Aí o Senhor vai lá, ó, Cláudio, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é da sua natureza caída. A minha é essa daqui, tá vendo? Ele sai separando as intenções do coração. Porque o coração do homem é enganoso. Né? Não tem lá em Jeremias, né? Enganoso é o coração do homem. Então ele está fazendo isso, irmão, por dentro de nós. O Jesus que habita dentro de nós é essa palavra, né? Ó Senhor Jesus, e Jeremias diz que achado essas palavras logo eu as comi, porque foram gozo e alegria para mim, né? Senhor Jesus, e vamos só ler mais 3 passagens. Efésios 3:17. Deus continua falando, irmãos. Deus continua falando. Com essas 3 passagens eu quero tocar nisso. Efésios 3:17. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
A sementinha agora tá lá, né? Eu vi um vídeo, eu botei até no grupo, como a mulher conseguiu recuperar uma flor do deserto. Eu vi, A gente é daquele jeito, mano. Aí toda podre e a Era. mulher tentando salvar. Tu viu, Renata? A mulher, pá, mesmo porque ela é um troncão assim, né? Aí a podridão já tinha pegado aqui embaixo. Aí ela foi cortando. Até que ficou só um pedacinho podre assim. Ela cortou, aí ainda cortou os galhos, né? Mas botou a bichinha. Que dali é o podar profundo com a espada que o Senhor faz em nós, mano. Tirando o que é que tá podre, né? Que é da velha. Da gente, deixando bem. Ele habita dentro de nós, irmão. Tá fazendo esse trabalho dentro de nós. Nós estamos no jardim deles. Nós estamos arraigados nele, né? E aí, irmãos, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se habita Cristo, habita também a palavra de Cristo, né? Se ele está falando dentro de nós. E aí a gente pode instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria. Né? Cristo está em cada um de nós. A gente tem que estar sempre atento que Cristo pode falar, né? Por meio do irmãozinho bem novinho. Começou a fé dele agora, mas Cristo está dentro dele. Sim. Ó Senhor Jesus. E em toda sabedoria, louvando a Deus. Esse Cristo faz nós louvar a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração, né, irmão Edson? Como o irmão Edson começou a falar no começo. Senhor Jesus, o Cristo habita em nós, por isso sua palavra habita em nós. E por isso esse Cristo está falando por meio de nós. E aí a última passagem, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1, versículo 1 e 2. E havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Já a palavra maravilhosa, eterna, incompreensível, inimaginável de Deus já tinha se tornado humana, né? Tinha se tornado humana, mas ainda não tinha nascido de Maria. Aí quem estava aqui para ajudar a gente? Os profetas. Até ele que é a palavra, né? Vi falar diretamente. A palavra vi agora direto da boca dele. Antes, enquanto ele não nascia, mas estava nos preparativos para o nascimento dele, da palavra, ele mandou os profetas, né? Ele ensinava as coisas dos profetas. O Espírito Santo dele vinha e ensinava, né? Fala isso, fala aquilo, né? Guiando. Mas nesses últimos dias, irmão, vamos ler aí, todo mundo, vamos. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Vamos aproveitar aí o 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus continua falando através do Filho. Ó Senhor Jesus, através de nós, né? Através do nosso coração, falando pela criação. Senhor Jesus. Amém, irmãos.